Oi gente, tudo bem? Nós vamos para a nossa terceira aula de matemática básica e você já adquiriu a maioria das ferramentas que você precisa para os teus cursos de exatas, tá bom? Então hoje a gente vai para um tópico que aparece muito tudo quanto é concurso. Esse tópico é regra de 3, simples, composta, direta, inversa. Então nós vamos ver caso a caso, com muita calma, muita tranquilidade. Vamos lá? Então olha aqui, ó. O que é uma grandeza? Bom, você pode ter lá a sua definição física, um negócio muito apurado, mas para a regra de 3, basta você saber que grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então deu para contar, deu para medir sacos de arroz, operários numa construção, tamanho de um muro, dinheiro, peça de roupa, tudo isso a gente vai chamar de grandeza, tá? Porque a gente consegue contar, consegue medir. Isso é a nossa grandeza. Bom, as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver o que é cada uma. Bom, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Lembra o que é razão? Razão é uma divisão entre dois números, é a proporçãozinha, tá certo? Então o que é na mesma razão? É o seguinte, ó, se uma grandeza dobra, a outra também dobra. Então uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, aumenta igualzinho, tá bom? Se uma grandeza se torna 4 vezes menor, a outra também se torna 4 vezes menor. Então as grandezas diretamente proporcionais, elas acompanham quando uma cresce, outra cresce, quando uma diminui, outra diminui. Vamos ver exemplos? Então olha aqui, ó. Imaginemos alguns operários podando árvores. Então você pega como, normalmente, começo do ano, estação chuvosa, cai muita árvore e tal, precisa podar a árvore, aí a prefeitura vai lá, tem 8 horas para podar aquelas árvores. Então vamos manter essas 8 horas de trabalho, tá? Para não ficar com essa brincadeira, se eu tiver mais horas, se eu tiver menos horas, isso a gente vai ver depois. Mas não em 8 horas de trabalho. Bom, quanto maior o número de operários, maior o número de árvores podadas, na mesma unidade de tempo. Por isso que eu falei, pega 8 horas de trabalho. Então você tem lá 5 funcionários para podar as árvores da sua rua. Vão podar um certo número de árvores. Na semana que vem 8, 12 funcionários. O que vai acontecer? Vão podar mais árvores. E quanto menor o número de operários, menor o número de árvores podadas. Então, vamos supor que na primeira semana mandaram 12 operários para podar a árvore, podaram muitas árvores, na semana seguinte já pode mandar um número menor. Por quê? Porque tem menos árvores para podar, tudo bem? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver um outro exemplo. Vamos imaginar o dinheiro gasto na compra de uma peça de roupa. Então você vai lá naquela loja que você gosta, naquele shopping que você gosta e vê uma pecinha de roupa lá e resolve comprar uma pecinha de roupa. Então vamos supor que custe R$20 a peça de roupa. Então gostei. Ah, legal essa aqui, eu vou comprar essa blusinha. A blusa aqui está R$20, eu achei bacana. Então está lá o número de peças e valor a pagar. Se você achou uma blusa, você vai pagar 20. Aí você pegou a blusa e falou, pô, a vermelha também é legal. Então você resolve comprar 2. Quanto é que vai sair? 40. Pô, mas aquela azul clarinha ali também, ó, eu não tenho camisa azul clara, eu vou levar 3, 60. Então o que está acontecendo? Você vai aumentando o número de peças de roupa, o que vai acontecendo aqui? Vai aumentando o valor. A mesma coisa, se você pretendia comprar, sei lá, 5 peças de roupa, uma conta rápida, 5, 20, cada uma 100. Quando fala em dinheiro, não precisa nem saber regra de 3, né? Fala em dinheiro, vocês sabem tudo. Mas imagina, 5 dá R$100. Quando você chega no caixa, você fala, não, exagerei, né? Putz, você tá baratinho, mas 5, tudo igual, né? Parece o vestido da Mônica, né? Tudo igualzinho. Não vou levar 5, eu vou levar 3. Então o que acontece? 5 dava R$100, 3 vai dar 60. Então você vê, quando eu aumento o número de peças, eu aumento o valor delas. Quando eu diminuo o valor de peças, eu diminuo o valor. Então você vai ter aí nos seus problemas, na vida, um monte de grandezas diretamente proporcionais. Mas um monte, tá bom? Vamos em frente. E grandezas inversamente proporcionais? Bom, se a direta aumenta uma, aumenta a outra, diminui, diminui, a inversa é quando uma aumenta, a outra diminui. Olha, essa diminui, essa aumenta. Que legal, então, ó, grandezas inversamente proporcionais são aquelas onde a variação de uma provoca a variação da outra na razão inversa. Tá? Então, se uma grandeza dobra, a outra cai pela metade. Que legal. Se uma grandeza se torna 4 vezes menor, a outra se torna 4 vezes maior. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos achar um exemplo. Imaginemos um tanque de 100 litros. Então, você tem um tanque lá de lavar roupa, um tanque, sei lá, um tanque de qualquer coisa lá de 100 litros. Para encher esses tanques, usaremos baldes de 20 litros. Então, você vai lá, o tanque está vazio, pega o balde de 20 litros e você vai encher o tanque, tá bom?
Se usarmos balde de 25 litros, o que acontece? Bom, vamos fazer uma conta rápida. Eu tenho 100 litros. Se eu for usar balde de 20, eu vou usar 5 baldes para encher, não é isso? Se eu usar balde de 25, eu vou usar 4 baldes. Olha que interessante. Então, se eu aumento o volume do balde, eu diminuo o número de baldes para encher o tanque. Então, olha aqui, ó. Portanto, o volume dos baldes, o que é volume? Litro, litro. O volume dos baldes utilizados e a quantidade de baldes necessária para encher o tanque são inversamente proporcionais. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Eu vou te dar um exemplo comigo. Quando a minha dívida bancária aumenta, a minha felicidade diminui. Quando minha dívida bancária diminui, minha felicidade aumenta. O que é isso? Inversamente proporcional. Tá legal? Então lembra, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que crescem, diminuem juntas, na mesma razão. As inversamente, uma cresce, outra diminui, uma diminui, outra cresce. Então o que é? Razão contrária. Tranquilo? Vamos pegar umas grandezas aí e analisar, só para ver se a gente entendeu esse tópico, que ele é fundamental para fazer a regra de 3. Faz um exercício. O que nós vamos fazer então? Vamos só pegar a grandeza, uma a uma, na realidade 2 a 2, né? Pegar 2 a 2 grandezas e só ver se elas são direto ou inversamente proporcionais. Vai falar assim, mas isso aí é brincadeirinha de criança. Não é. Porque quando você montar a sua regra de 3, principalmente a composta, se você errar o fato de ser direto ou inversamente proporcional, você vai errar tudo. Você vai ver que a maior confusão na regra de 3, tanto a simples quanto a composta, é colocar as tais das setinhas que o professor fala. Fazer a operação é fácil. Ler e guardar lá, esquematizar, organizar é fácil. O difícil é colocar as tais das setinhas, é ver quando é direto, quando é inversamente. Então vamos examinar. Nem sempre é tão fácil assim. Vamos lá? Então olha aqui. A, B, C, D. O que é isso? Determine se as seguintes grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então nós vamos pegar duas aqui e vamos pensar. Bom, quando você vai ver duas grandezas, o fundamental, para você não errar, você pega só aquelas, imagina que todo o resto é constante. Por exemplo, pega A, velocidade e o espaço percorrido. Nossa, que nome físico. Você está fazendo um curso de exatas, a gente tem que ser técnico, tem que ser, é assim que vai aparecer na tua prova, não vai aparecer, olha, o cara está no maior gás, não vai aparecer assim não, tá? Velocidade, espaço percorrido. O que você vai imaginar? Que o tempo está constante, que a estrada é a mesma, todas as outras condições você não muda. Então só pensa nisso. Bom, vamos pensar aqui. Quanto mais eu aumento a velocidade, o que acontece com o espaço? Percorro um espaço maior ou menor? Pensa. Se você aumentar a velocidade, você percorre um espaço maior. Como assim? Pega um carro 80 km por hora, em uma hora. Quantos quilômetros ele percorre? 80. Vamos aumentar a velocidade? Coloca 120 em uma hora. Quanto ele vai percorrer? 120. Então, a velocidade e o espaço são diretamente proporcionais, tá? Vamos ver a segunda. Velocidade e tempo. Então você imagina que você vai percorrer o mesmo espaço, tá bom? Então você tem lá uma velocidade, sei lá, pegar de 80 km por hora e vai andar um trecho de 100, 120, 150, mas vai andar um trecho pré-determinado. Então você tem uma velocidade, você faz a viagem. Se você aumentar a velocidade, a viagem fica em menor tempo ou em maior tempo? Isso, em menor tempo. Por isso que muita gente tenta correr na estrada, leva multa, sofre acidente, né? Porque o cara quer aumentar a velocidade dele para chegar no destino num tempo menor. Agora, se você fizer a conta, só questão de segurança, você vai ver que em trechos pequenos não faz a menor diferença, tá? Vai dar minutos, não faz diferença. Mas de qualquer maneira, aumentou a velocidade, o tempo diminui. Você já pode começar a imaginar as flechinhas, ó. Aumenta a velocidade, flechinha para cima, o tempo diminui, flechinha para baixo. Diminui a velocidade, flecha para baixo. O tempo aumenta. Então aqui são inversamente proporcionais. Olha mais um esquisito, temperatura e dilatação térmica. Já está dada a dica aqui, né? Dilatação térmica, é isso? Você pega um pedaço de metal e você esquenta, o que acontece? Ele dilata, não é isso? Olha, deu a dica. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação, não é isso? Quanto menor a temperatura, menor a dilatação. Vai ter uma contração na realidade. Então a temperatura e a dilatação são diretamente proporcionais. Uma aqui interessante para você, dona de casa, olha aqui, ó. Pressão e área de contato. Então o que eu quero dizer com isso? Imagina uma faca de cozinha, você vai lá cortar o seu tomate.
ela tem uma área de contato da faca com o tomate, né? E eu quero fazer uma pressão para cortar. Por que você afia a sua faca? Ah, você afia para diminuir aquela área. Então, quando diminui a área, a pressão fica maior. Ah, não é assim. Você, mulher, faz o seguinte, pega com o tênis e pisa no pé do colega. Isso, pisou? Ouviu o tamanho do grito? Agora faz o seguinte, diminui a área, mas diminui muito a área. Pega um sapato de salto, pisa no pé do colega, o grito não aumentou? Aumentou, porque a pressão é maior. Então, quanto maior a pressão, menor a área e vice-versa. Isso aqui é inversamente proporcional. Isso aqui eu estava só brincando, não faça, isso vai arrumar confusão, tá bom? Então, sabido isso, a gente sabendo o que são grandezas diretas e inversamente proporcionais, a gente vai tomar um café, sem tirar isso da cabeça, daqui a pouco a gente volta e começa a fazer continhas, tá bom? Até já, estou te esperando. E aí, foi na cozinha afiar as facas? Foi lá dar uma olhada como é que tá? Espero que não tenha se cortado, era só para tomar café. O que nós vamos fazer agora? Vamos começar a regra de 3, tá? Vamos por partes. Vamos para a regra de 3 simples e depois a gente faz a composta. Qual é a diferença? Nós vamos ver. Vamos lá, olha o textinho. Regra de 3 simples permite determinar um quarto valor desconhecido em um problema no qual conhecemos apenas 3 deles. Então o que é isso? Você tem 3 valores conhecidos e você quer um quarto valor. Tá bom? Então o problema vai lá e fala o número de dias que você faz um serviço, aumenta o número de dias e quer saber quanto do serviço você faz mais ou menos. Então você tem 3 valores e quer saber um quarto, tá bom? Esse valor será determinado a partir dos 3 anteriormente conhecidos. Então não é que você vai tirar o valor da onde? Do nariz, da orelha, é mágico? Não. Então você vai fazer um cálculo a partir dos valores que você tem, tá bom? A regra de 3 simples pode ser direta ou inversa, dependendo das grandezas envolvidas. Ah, por isso que teve aquele primeiro módulo? Você vai ter que saber se são direto ou inversamente proporcionais. Você vai ver que cada uma você vai ter uma maneira de fazer, tá certo? No geral é igual, senão teria um outro nome, né? Regra de 3, regra de 4, regra de 5, não é assim. É o mesmo jeito de fazer, mas cada uma vai ser montada de uma maneira diferente. Vamos ver? Então olha aqui um exemplo. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Então, olha aqui, ó, eu tenho 3 valores. Quais? 17 metros quadrados, 3 trabalhadores, 51 metros quadrados. E eu quero saber um quarto valor. É uma regra de 3 simples, tá bom? Bom, se eu quero saber um quarto valor, a partir de quem? Desse, desse e desse. Então, vamos resolver? Então, gente, o fundamental é a organização, tá? Você que é organizado, você sai na frente. O que é organização? Vamos lá. O que a gente tem no problema? Metro quadrado. Você já escreve lá em cima da sua folha metro quadrado. O que mais que a gente vai trabalhar? Trabalhadores. Você já coloca lá trabalhadores. Na coluna de metro quadrado, o que o problema falou? Bom, você lá constrói 17 metros quadrados com quantos trabalhadores? Com 3. E você constrói 51 com quantos? É o que o problema quer saber. Então, ó, eu tenho 3 valores, eu coloco o X aqui. Seguinte, gente, lembra, você fez uma coluna para metro quadrado, o que você vai colocar embaixo dele são os metros quadrados. Não faz aquele samba louco lá, né? Sai tudo de qualquer jeito. Não. Uma coluna para metros quadrados, uma coluna para trabalhador. Outra, esse 17 tem que estar na frente do 3. Esse remete a esse, o 51 é que eu não sei, tá bom? Montou desse jeito, qual o próximo passo? Vai lá e faz o seguinte, vamos procurar. Pode ser diminuindo também, aqui eu criei um padrão para mim. Eu sempre prefiro imaginar a grandeza aumentando. Você não vai olhar os números, você vai pensar na grandeza trabalhadores. Como assim? Se eu tiver mais trabalhadores, eu vou construir mais ou menos metro quadrado de muro. Bom, vou construir mais metros quadrados de muro. Professor, se eu resolvesse colocar a seta para baixo, não tem problema nenhum. Se eu tiver menos trabalhadores, eu construo menos metros quadrados. Aí você vai fazer o seguinte, olha o macetezinho. Tá vendo o X? Você vai passar um risco nele aqui, ó, na horizontal, cortando todo mundo, e vai passar um risco na vertical. Acabou teu problema. Como acabou? Você vai fazer o seguinte, X igual. Quem está aqui em cima do risco, ó, o 3 e o 51, você vai colocar na parte de cima da fração. Olha, então o 51 e o 3 estão no risco, eu ponho na parte de cima. E o 17 eu ponho na parte de baixo. No risco, na parte de cima. Fora do risco, na parte de baixo.
Posso multiplicar em cruz, professor? Se você gosta, você pode. Mas eu vou fazer todas elas com esse método aqui, tanto a simples quanto a composta, assim você aprende um método só. Bom, 17,51, você simplifica, dá 3 vezes 3, 9. Nossa, como é fácil a regra de 3. Então vamos voltar? Vamos marcar a bolinha lá? Então, A, B, C, D, E, sobe a bolinha, alternativa C, 9. Segundo exemplo, um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em um certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60, não em 60, reduzir em 60 iria para 20, tá? Reduzida para 60, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Ah, professor, eu fiz aquele exercício do módulo anterior, eu sei que tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Legal que você tenha essa memória, mas vamos lembrar. Vamos fazer exercício? Lembra do que eu falei? Organização é tudo. O que nós tínhamos? Quilômetro por hora, que é a nossa velocidade, e minuto, que é o nosso tempo. O que o problema falava? O carro a 80 km por hora fez o percurso em 15. Baixou para 60, quantos minutos? Então, o que nós vamos fazer? Se aumentar o tempo, então, se a tua viagem demorou um tempo maior, é porque você fez a velocidade menor, correto? Quando acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai ter que montar de novo a regra de 3. Nossa, vai dar trabalho? Não. A coluna do X, você não vai mexer nunca, mas de jeito nenhum. Rogarei uma praga depois com a câmera trancada aqui para ninguém saber qual é, se você mexer nessa porcaria. Você não vai mexer aqui, tá bom? Então, se esse aqui está ao contrário, uma seta para cima, outra para baixo, você vai inverter isso. Como assim? Olha aqui, ó. Não está 80 em cima de 60? Vai ficar 60 e 80, tá bom? Agora você ajustou as duas setas, 15 e X. E agora o que eu faço? Passo os risquinhos no X, na horizontal e na vertical. X igual, traço de fração. Vamos lá. Quem está em cima do risco? O 80 e o 15. Então, 80 vezes 15. Quem está fora do risco? O 60. Agora você simplifica, né? 15 com 60, multiplica por 80, você vai ter 20. Viu? Não tem dificuldade. Se for direta, passa o risquinho no X na horizontal e na vertical e resolve. Se for inversa, inverte sem mexer no X e continua. Tranquilo? Vamos fazer um exercício? Legal, vamos fazer um exercício para você ver se você entendeu esse processo, tá bom? É um processo que vai te acompanhar a aula inteira, então faz com carinho. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então vamos lá. O que nós tínhamos? Horas e dias. Então tínhamos 8 horas, 20 dias. Foi para 5 horas, X, não era isso? Legal. Então fazia lá, trabalhando 8 horas, fazia em 20 dias. 5 horas, X dias. Bom, o que eu tenho que fazer? Organizei, tá bonitinho, vou colocar as setas. Vamos supor que eu aumente o número de dias. Bom, se eu tinha uma obra para fazer e eu estou demorando mais dias, significa que eu trabalhei menos horas, não é isso? Ou o patrão colocou para trabalhar 6, 4 horas, ou eu estou enrolando, mas de qualquer maneira, se eu tive que aumentar o prazo, é porque eu trabalhei menos horas, não é isso? Então vamos lá, o que acontece aqui? Aqui, ó, eu vou manter 20x, e aqui eu vou inverter 5 e 8, tranquilo? Por quê? Porque essa seta ficou para baixo, outra para cima. Olha onde está o X, passa um risco em cima dele aqui, ó, na horizontal e na vertical. Acabou o seu exercício. X igual, vem para cá, X igual, traço de fração. Vamos lá, quem está em cima do risco? O 8 e o 20. Então, 8, 20. Quem está fora do risco? O 5. Ótimo. Pronto. Pode fazer a conta se você quiser, faz 8 vezes 5, 20, 160, divide por 5, ou simplifica, nós já aprendemos isso. 20 por 5 vai dar 4. 8 vezes 4, 32. 32 o quê? Dias. Acabou o exercício.
Tranquilo? Regra de 3 simples, não tem mistério, é isso aí. Toma mais um cafezinho, relaxa e a gente vai voltar com a composta. Até já. E aí, tomou seu cafezinho, o seu chá, o seu suquinho, o seu refrigerante? Então, não esqueça o método que você aprendeu para a regra de 3 simples, direta e inversa, porque você vai usar um método muito parecido para a composta. Ah, o que é a regra de 3 composta? Vem comigo que você vai ver. Então, olha aqui, ó. Regra de 3 composta permite determinar um valor desconhecido quando conhecemos 3 ou mais grandezas. Agora não são 3 ou mais valores. O que nós tínhamos na simples? 2 grandezas. Então, o último exercício, o que nós tínhamos? Horas e dias de trabalho, 2 grandezas. Agora nós vamos ter 3 ou mais. Pode ter 4, pode ter 5. O que eu vejo em concurso, no máximo, são 4 grandezas, tá? Mas, pode ter quantas forem. O método é o mesmo, não tem dificuldade. É só ler com carinho a questão. Bom, a regra de 3 composta também pode ser direta ou inversa, dependendo das grandezas envolvidas. Você vai fazer a mesma coisa. Tem um pequeno cuidado que eu já vou te mostrar. Então, vou te dar um exemplo. Olha aqui, ó. Numa gráfica, existem 3 impressoras que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as 2 máquinas restantes? Você já está achando que eu te enganei, né? Você já olhou e falou, meu Deus, eu li isso aí, eu não sei nem como começar. A mesma coisa, só que vamos organizar, né? Então, o que nós tínhamos no problema? Impressoras, horas por dia, dias e folhas. Não era isso? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 grandezas. Então, impressora embaixo de impressora, hora por dia, dia embaixo de dia, folha embaixo de folha. Então, vamos lá. O que o problema falava? Nós tínhamos 3 impressoras, trabalhando 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Isso aqui foi o que o problema te falou. Cuidado, você vai olhar isso aqui, porque não necessariamente o problema vai te dar os dados na mesma ordem. Lógico, eu vou escrever aqui na mesma ordem, mas o problema pode falar assim, eu necessito 480 mil e eu vou trabalhar 5 horas por dia, né? Ele pode trocar a ordem, mas vamos organizar, né? Quantas impressoras tenho agora? 2, uma quebrou. Quantas horas por dia eu vou trabalhar? Não sei, é o que ele perguntou. Quantos dias? 6 dias, ele me falou. E o dobro de folhas, 480 mil. Jesus, não. Olha aqui, ó. Todas as perguntas você vai fazer para o X, senão você vai errar. Você não pode fazer assim. Se eu aumentar horas por dia, o que acontece com dia? Se eu aumentar dia, o que acontece com folha? Não. Você vai ver que todas as perguntas, eu venho para o X. A gente faz sempre 2 a 2. Então, olha aqui, ó. Vou aumentar o número de horas por dia. Então, tenho que trabalhar mais horas por dia. O que acontece com as impressoras? Bom, se eu trabalhar mais horas por dia, eu não preciso ter mais impressora. Eu posso ter menos impressora. Por quê? Porque eu estou forçando o meu trabalho. Estou trabalhando mais horas por dia, então eu posso ter menos impressora. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu preciso de mais dias? Não, eu posso ter menos dias. Então, se eu trabalhava, sei lá, 8, eu começo a trabalhar 15, eu posso trabalhar menos dias, né? Volta para cá. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu imprimo mais ou menos folha? Mais folha. Então, você percebeu? É tudo. Horas por dia, eu pergunto para a impressora. Horas por dia, para dia. Horas por dia, para folhas, tá? Vamos ver de novo, vamos fazer de novo, não custa nada. Olha aqui, ó. Se eu aumentar o número de horas por dia, trabalhei mais horas por dia, eu preciso de mais impressoras? De jeito nenhum, eu posso até ter menos impressora. Volta para cá. Se eu aumentar o número de horas por dia, eu preciso mais dia? Não, posso trabalhar menos dias, estou trabalhando mais horas. E se eu aumentar mais horas por dia, vou imprimir mais folhas? Sim, vou imprimir mais folhas. Bom, o que aconteceu? Eu tenho inverso e direto tudo misturado, né? Quem que eu sigo? O X. Eu quero essa seta para cima. Então, o que eu vou manter? Eu vou manter essa. Essas duas aqui eu vou inverter. Então, olha o que vai acontecer. Todas as setas têm que ficar para cima. Então, esse 3, 2 vai inverter. Vai ficar o quê? 3 e 2, ao contrário, ó. Estava 3, 2, ficou 2, 3. O 10 e o X ficam iguais, ó. O X lá embaixo, o 10 em cima. Essa aqui eu vou inverter. O 4 vai para baixo e o 6 vai para cima. E aquela eu mantenho. 480 mil embaixo, 240 mil em cima. Ah, professor, me ensinaram assim, o X tem que vir para cá e eu faço... Não, faz a mesma coisa que você fazia antes. Olha a reta aqui, ó.
passei um risco na horizontal, no X, e vou passar um na vertical. Aí qual é a novidade? Nenhuma. Quem estiver em cima do risco vai ficar em cima da fração. Então olha lá, ó, X igual, traço de fração. Quem vai ficar em cima? 3, 10, 4, 480 mil. Está lá, ó. 3, 10, 4, 480 mil. Quem vai ficar embaixo? Quem está fora? 2, 6, 240 mil. Olha lá, ó. 2, 6, 240 mil. Olha que bacana. Vou mostrar o que dá para simplificar. Esses 4 zeros com esses 4 zeros. Esse 48 por 24 dá 2. Esse 3 com esse 6 você pode simplificar. Você pode fazer esse 4 com esse 2, pode fazer esse 10 com esse 2. Então eu não coloquei a simplificação porque vai, né, da escolha do freguês. De qualquer maneira, é sempre um número de cima com um número de baixo. Então essa conta vai ser tranquila. Se você fizer isso aqui com calma, na calculadora, na mão, porque cortar 0, dividir por 2, a gente sabe, né? Você vai ter 20. São o quê? 20 dias. Tranquilo? Legal. O exercício é difícil? Não, ele só é mais trabalhoso. Ele demora um pouco mais, porque tem mais numerinho para você escrever. Mas é sempre isso. Faz as suas colunas, marca lá seu X, faz a sua grandeza aumentando ou diminuindo, eu gosto aumentando, vê quem é direto, quem é inverso, quem é direto você mantém, quem é inverso você inverte. Pronto, passa um risco, acabou o exercício. Maravilha, né? Gente, quero fazer exercício. Então vamos fazer. Tranquilinho, o método não mudou, é só ter atenção e organizar. Vamos fazer um exercício. Vamos ler? 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia. Então, gente, primeira coisa, cuidado, você não vai colocar 4 operários. Por quê? Você tinha lá 24 operários, dispensou 4, então você tem 20. E você não vai colocar 1 hora por dia, o regime diminuiu 1 hora. Então, se você tinha 7 horas, você vai ficar com 6, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Você tinha lá operários, 24. Serviço, vou colocar esse V, 2/5. Horas, 7. 10 dias. Legal. O que você fez? Primeiro, você demitiu 4 operários. Então, se você tinha 24, você foi para 20. Segundo, diminuiu 1 hora de trabalho. Então, se tinha 7 horas, você foi para 6 horas. Tá, quer saber quantos dias? Professor, o exercício não falou de serviço. Ele não falou quantos quintos são. Bom, você não tem que terminar o serviço? Se você fez 2/5, para terminar faltam 3/5, né? Então, de 5 partes do serviço, você fez 2, faltam 3. Tudo bem? Está montado aqui. Ah, então posso sair fazendo risco que nem um louco, babando? Ah, vou fazer aqui. Não. Você vai ter que ver se é direto ou inversamente. Para quem eu pergunto? Para o X. Então, assim, eu tenho meu serviço. Se eu aumentar o número de dias para fazer o serviço, eu preciso trabalhar mais horas? Não. Se eu aumentar o número de dias, se eu tenho um prazo maior, eu posso trabalhar menos horas, sem problema. Legal. Volta para o dias. Se eu aumentar o número de dias, eu faço uma parte maior ou menor do serviço? Bom, se eu tenho mais dias para trabalhar, eu faço mais serviço. Então aqui é direto. Agora vai para o operário. Se eu aumentar o número de dias, eu preciso contratar gente? Não, posso até demitir. Eu tenho um prazo maior, eu não preciso contratar mais gente, eu posso ter menos operário. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar isso aqui. Então, quem eu não mexo? Eu não mexo no X nunca. E não vou mexer nesse, porque os dois estão direto. Eu vou inverter o primeiro, eu vou inverter o terceiro. Então, olha aqui, vai ficar assim, ó, 20... 24. Ótimo. 2/5, 3/5. Mantém. 2/5, 3/5. Legal. 7 e 6 tem que inverter. 6 vai para cima, o 7 vai para baixo. 10 e x. 10 e x.
Você vê que o x ele pode ocupar qualquer lugar aqui embaixo, você não precisa trocar o x de lugar, tudo bem? Desde que você faça o seguinte, passa um risquinho aqui na vertical, na horizontal, e um outro na vertical. Então, um na vertical, outro na horizontal. Quem está em cima do risco vai ficar em cima da fração. Tem gente que costuma simplificar aqui mesmo, né? Ele fala, professor, se esse cara aqui, esses caras vão ficar em cima e esses embaixo, eu não posso já ir simplificando? Pode. Se você tiver essa destreza, você pode, desde que você simplifique um cara do risco com um cara de fora, tá bom? Pode. O que eu vou fazer para ajudar a montar a sua fração é só um que eu vou mexer aqui, ó. Esse cara não vai ficar em cima da fração? Vai. Esse cara não vai ficar embaixo? Vai. Então esse quinto aqui, ó, eu vou sumir com ele, tá? Porque eu vou simplificar na fração, só para a fração não ficar feia. Então vai ficar assim, ó, x igual. X igual. Traço de fração. Vamos lá. Quem vai ficar na parte de cima? 24, 3, 7, 10. Legal. 24, 3, 7, 10. Quem vai ficar embaixo? Quem está fora do traço. 22, 6. 22, 6. Olha quanta coisa você tem para simplificar aqui, ó. Você pode, por exemplo, pegar esse 10 aqui, ó, cortar esse 0 com esse 0. Lá vai ficar 1. Você pode fazer o seguinte, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24, nossa, que lindo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24. 3 vezes 7, você sabe, continha da tia Olga, tabuada do 3. 3 vezes 7, 21. Professor, eu não acredito que esse monstro deu aquilo lá, 21. Pois é, deu. Tranquilo, não é? Como você vê, a regra de 3 não tem mistério. Nós vamos fazer mais alguns exercícios. Agora você relaxa um pouquinho mais, que viram só exercícios para você brincar. Até já! E aí, deu aquela relaxada maior, pensou, bom, agora o professor vai fazer só exercícios, o professor, nós vamos fazer. Você vai ler, vai dar um pause, vai pelo menos pensar no assunto, aí você continua comigo, tudo bem? São 3 exercícios, é tranquilo, vamos fixar. Então olha aqui, ó. Com 10 pedreiros, podemos construir um muro em 2 dias. Quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Nossa, professor, toda hora é pedreiro, toda hora é operário. Tem algum sindicato pagando o senhor? Não, é o que mais aparece, tá? Tem sindicato nenhum. É o que mais aparece no concurso. De qualquer maneira, vamos lá. Ah, isso aí é simples, é composta? Não estou nem um pouco preocupado, a gente usou o mesmo método. Vamos fazendo, ó. 10 pedreiros. Você vem aqui, pedreiro vai ser P. Eu tenho 10 pedreiros. Legal. Podemos construir um muro em 2 dias. 2, legal. Quantos dias? X. Levarão 5 pedreiros, ótimo, para fazer o mesmo trabalho. Ó, se eu colocasse muro 1 e 1, tudo bem, não ia mudar nada. Eu vou te dar uma dica, se você montar uma coluna e o número de cima for igual ao de baixo, se não variar, tira a coluna. Ela não vai te acrescentar, não vai mudar nada no teu problema, tá? Então, ainda que eu colocasse muros 1 e 1, seria uma regra composta, mas ela cair na simples também, para você apagar a coluna. Então, se na tua coluna não variar o valor, tira a coluna. Bom, posso ir fazendo, multiplicar em cruz, colocar o risco? Não, primeiro você tem que ver se é diretamente proporcional, tá? Então, vamos lá. Se eu aumentar o número de dias de trabalho, né? Aumentei o número de dias, eu preciso de mais pedreiro? Não. Se eu aumentar o número de dias, na realidade eu posso ter menos pedreiro. Viu? Sai colocando o risco que nem um doido, sai colocando. Você erra. Então, primeiro olha aqui, ó, nesse caso é inverso. O que eu faço se é inverso? Eu inverto isso aqui, porque a do x eu não posso, não é assim? Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui embaixo, vai te confundir. Vamos fazer aqui. 5 em cima, 10 embaixo. Então, ó, inverti. Essa aqui eu não mexo. 2 e x. O que eu faço? Risquinho horizontal, risquinho vertical. E monto a fração. X é igual. Quem está em cima do risco? O 10 e o 2. Quem está embaixo do risco? O 5.
Essa nem precisa simplificar, você até pode, né? 10 com 5 dá 2, mas 2 vezes 10, 20. 20 por 5 dá 4, então nem precisava. Mas se você quisesse, então 10 vezes 2, 20 por 5, 4. Então o que eu queria saber, o número de dias, ele dobra 4 dias. Tranquilo o primeiro exercício? Só mais 2? Vamos lá. Uma fábrica em 3 dias de trabalho produz 360 metros de tecidos, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas? Então vamos lá. O que nós temos? 3 dias, 360 metros, 8 máquinas. Não sei quantos dias. Aqui foi para 1.080 e 6 máquinas. Tudo bem? Bom, primeiro tem que ver se é direto ou inversamente proporcional. O que eu faço? Caço o x. Se eu aumentar o número de dias de trabalho, eu produzo mais ou menos metros de tecido. Pensa. Mas, se eu tenho mais dias trabalhando, eu produzo mais metros de tecido. Ótimo. Esquece tecido. Agora vamos lá, tenho que produzir. Se eu tenho mais dias de trabalho, eu preciso de mais ou menos máquinas? Menos máquinas, né? Eu tenho a quantidade de tecido, eu vou lá, produzo, se eu aumentar o número de dias, eu posso usar menos máquinas. Então está aqui, menos máquinas. Tá? Ótimo. Direto ou inversa, esse aqui eu vou ter que inverter. Então mantenho 3, mantenho o x, mantenho o 360, mantenho o 1.080, e o que eu inverto? O 6 e o 8. 6 e 8. Agora eu posso brincar de riscar. O que eu risco? O x na vertical, o x na horizontal. Professor, eu estou louco, posso já começar a simplificar aqui? Se você tiver destreza matemática, pode. Caso contrário, monta a sua fração. Não é ruim, é até legal. Tem uma visibilidade melhor. Então vamos lá. X igual. Tracinho de fração. E vamos lá, coragem, coragem. Quem está em cima? 3, 1.080 e 8. Legal. 3, 1.080, 8. Quem está embaixo? Quem ficou fora? 366. 366. Gente, normalmente eu não gosto de trabalhar com um número muito grande. Acaba confundindo, você pode pegar um 1.080 e achar que é 10 vezes 80. Então, quando eu posso me livrar, eu já me livro. Então, no teu exercício, você vai olhar aí, tem um 1.080 e um 360. Eu já começo a desconfiar que dá para dividir um pelo outro. Vai naquele cantinho do desespero, aquele cantinho onde você faz seu rascunho e faz a conta, tá bom? Se você fizer, você vai ver que 1.080 por 360 dá 3. Vai ajudar, quer ver? Então, olha aqui, ó. 1.080 por 360 dá 3. Você não gosta de número grande, professor? Não, não gosto. Eu vou dividir aqui por 2, vai dar 4. Aqui por 2 vai dar 3. Professor, eu tenho um 3 lá e um 3 aqui. Corta. 3 e 3. O que sobrou? 3 vezes 4. 12. Viu que eu te falei ali em off, no segredo? Se você tentar simplificar os números grandes, normalmente isso funciona. Tá aí, 12. Vamos fazer só mais um? Vamos para o terceiro? Vamos ler e já vamos montando. Olha aqui, ó. Se 15 homens levam 12 dias, 12 dias, montando 30 máquinas, tá legal. Então, são homens que montam máquinas. Legal. Então, nas mesmas condições, 8 homens, está aqui, levarão quantos dias? X. Para montar 16 máquinas. Então, vamos lá. Se eu tenho um prazo maior, eu posso contratar menos homens, né? Tenho mais tempo para montar as máquinas. E se eu tenho um prazo maior, eu monto mais máquinas. Então, a única que eu tenho que inverter é essa aqui, o 8 com 15. Então, como é que vai ficar? 8 em cima
15 embaixo, inverti. 12 em cima, x embaixo, mantive. 30 em cima, 16 embaixo, mantive. O que eu faço agora? Passo um risco na horizontal em cima do x e um na vertical. Então, o que vai acontecer? X igual. X é igual. Traço de fração. Quem vai ficar aqui em cima? 15, 12 e 16. 15, 12 e 16. Legal. Quem vai ficar embaixo? O 8 e o 30. 8 e 30. Professor, posso fazer a continha lá no canto? Pode. Pode fazer 15 vezes 2 vezes 16, 8 vezes 30, dividir e tal, mas vai demorar. Então, o que você faz? Olha, esse 16 com 8, aqui some, aqui dá 2. Esse 30 com esse 15, aqui some, aqui dá 2. Nossa, professor, ficou um 2 em cima, um 2 embaixo. Então, corta. 2 em cima, 2 embaixo. O que sobrou? Sobrou 12, então acabou o problema. X é igual a 12. 12 o quê? 12 dias. Olha, então é proporcional? É. Você vê que legal? Não mudou o valor. Se é teste, ninguém marcaria a mesma coisa. Fez a conta, você viu que não mudou. Continuam sendo 12 dias. Gente, com isso, encerramos nossas 3 aulas de matemática básica. Veja, reveja quantas vezes você puder, anota, faça exercício. Quanto mais exercício você fizer, mais ágil você vai ficar e mais produtivas serão suas aulas de matemática, seja para que concurso for, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você, eu agradeço, a Central agradece, até a próxima.